Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta noite. É noite, tá? Foi a hora que nós conseguimos aqui encaixar todas as coisas nessa correria maluca aí de final de ano, muita coisa acontecendo, né? Passando daqui também nesta noite para poder vocês aí que... cadê a palavra? Ontem já não veio, anteontem não veio, então passando aqui hoje 23 de dezembro de 2024, uma segunda-feira com 28 graus nesta noite, 28 graus à noite, tá? Sensação térmica de 31, 32 graus. É uma noite que está nublosa, às vezes lua, mas não deve chover. 5% somente de possibilidade, de probabilidade de chover. E a umidade relativa do ar está agora subindo, mas já esteve em menos de 30%. Hoje chegamos já aos 58%. Então, 31 graus foi o que nós tivemos agora há pouco, no meio da tarde. E agora nós estamos vivendo 28 graus. Mas tivemos uma mínima logo pela manhã de 20 graus. Então, a diferença entre uma e outra, 11 graus, né? A amplitude térmica parece que agora já começou a subir. É o verão brasileiro que começou aí no dia 21/12 às 6h20 da manhã. E agora ele já começa a dar suas caras, né? É o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder dar alguns recadinhos que são importantíssimos. O primeiro é a respeito desse nosso amiguinho aí, esse mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti. Não sei o que nós vamos fazer, não. Tá cheio de gente aí que parece que não anda cuidando dos seus quintais, né? E agora começou a aparecer mosquito e escorpião. O escorpião, ele gosta realmente de lugares sujos, escombros, restos de construção civil, madeira, tijolo, telha, aquelas latas velhas, aqueles negócios. É um lugar propício para criar o escorpião. Se você for picado pelo escorpião, você vai sentir uma dor tremenda. Muito provavelmente você vai ter que recorrer ao posto de saúde, a UBS ou a UPA, né? Então, aceita o conselho. Limpe a sua casa, não deixe nenhum tipo de criadouro para esse escorpião. E os mosquitos da dengue? Por causa da chuva, que agora entra o verão, de vez em quando chove no meio do dia, esquenta, fica aquela água parada, água limpinha. Qualquer recipiente, por menor que seja, uma tampinha de garrafa, torna-se um ambiente favorável para a proliferação do mosquito da dengue. A fêmea do mosquito da dengue, ela transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, pode te levar a óbito e logo você pode ir para o cemitério se não tratado rapidamente, e a possibilidade de óbito é muito grande, tá? Então, tem gente que fica falando que pode morrer, pois pode morrer. Dengue mata sim. Se ela for a hemorrágica, muito mais. Se você tem alguma comorbidade, pior ainda a situação. Então, não é alarde, não é querer fazer nenhum tipo de problema, não. É avisar realmente que você está correndo risco quando tem esse mosquito por perto, tá bom? Uma outra coisa aqui, eu vou deixar esses dois aí aparecendo. Não faça exercício entre 10 e 16 horas. Exercícios ao ar livre, tá? Andar para rua sem camiseta. Por mais que você se hidrate, passe hidratante, tome bastante água, muito provavelmente você vai ficar desidratado interiormente, tá? Você vai perder muito líquido. Por quê? Porque está muito quente, a insolação, a incidência de raios solares e ultravioleta muito forte nesses dias. Então, o conselho é: não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. É isso que eu tinha para poder falar. Se vocês acatarem esses nossos conselhos, muito provavelmente você não vai estar num ambiente hospitalar por conta dessas situações, tá bom? Uma outra coisa que eu preciso falar com você aqui é a respeito de um versículo. Veja esse versículo aqui, olha que versículo bonito. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Presta atenção, ser paciente na tribulação não é fácil, não é para qualquer um. Ser paciente num hospital, num ambiente hospitalar, você que já está aí
num ambiente hospitalar, você que está aí numa casa de repouso, numa creche de idoso, num asilo, você sabe que mesmo se você não tiver nenhum tipo de doença, nenhum tipo de comorbidade, já é difícil você ficar aí. Então, alegrar-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Esse é o recado, tá? Esse recado é para todos aqueles que estão, nesse momento, precisando de uma bênção especial, seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. Se você está precisando de uma bênção especial, alegre-se na esperança, seja paciente nessa tribulação, nesse momento de dificuldade, e vocês vão perseverar em oração. Continue perseverando na oração. Não mude a tática, porque você fazendo assim, você vai ajudar na sua recuperação. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que já existem pesquisas dizendo que aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm um relacionamento com Deus, não estou falando de religião, estou falando de estudos científicos. Aqueles que têm esse relacionamento com Deus ou com alguém que eles chamam de uma entidade superior, eles melhoram rapidamente, ou melhora mais rapidamente o seu estado físico. Então, presta atenção. A melhor coisa que tem é você ter um relacionamento sério com Deus, tá? Ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Até a ciência já está dando o aval para aqueles que têm um relacionamento espiritual com Deus, com aquele que é o Criador dos céus e da terra. Eles não gostam muito de dizer a respeito de Deus. Querem que se coloque uma situação de um ser, uma entidade que é superior, que tem mais poder, uma entidade poderosa, uma entidade que é mais evoluída. Mas nós sabemos que é Deus, né? Deus é o único que pode estar acima de todos. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz. Ele pode dar paz ao seu coração, mesmo quando você está em meio a grandes tribulações. Não se importa com barulho, não. Nós estamos em casa, né? É à noite. E aqui muita coisa acontece na rua, carros acelerando, o barulho do final de ano, carros de som. Não fica preocupado com isso não. Tem gente já colocando ali. Que barulho é esse? É um barulho que está acontecendo lá na rua. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Alegrar-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Bom, é isso que nós precisamos fazer nesse tempo de dificuldade. Mas nós estamos em época de Natal. Época de Natal é uma época propícia para você continuar crendo que Deus pode fazer o melhor na vida de cada um de nós. Não sei, tá? Não sei se Jesus nasceu em dezembro, setembro, outubro. Existem estudos, existem alguns que fecham questão que foi em dezembro, outros que foi em outubro, alguns dizendo que foi em setembro. Muito provavelmente deve ter sido em setembro ou outubro, mas como nós não temos o poder de mudar a data, aproveitemos a oportunidade para poder falar de Jesus. Ele nasceu na humilde manjedoura ali em Belém da Judéia e ele cresceu, viveu aqui entre nós, depois de ter sido gerado no ventre da Virgem Maria sem ter relação sexual. Por obra e graça do Espírito Santo, sim, tá? Ele viveu, não cometeu pecado e foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Se fôssemos olhar para aquela cruz que estava no Calvário, com aquele homem dependurado, e dizer assim, injustiça para com ele, mas justiça para nós, porque ele pagou as nossas dívidas, ele pagou pelos nossos pecados. Você pode mudar a sua história fazendo aquilo que ele falou. O chamado dele: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tá? Ainda está aberto esta oportunidade para todos aqueles que quiserem, todos aqueles que desejarem, ainda está aberto a oportunidade. Tanto é que eu estou aqui pregando para você, cumprindo o meu chamado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não sei quem é você, não sei onde você está, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, mas você precisa de Jesus. Precisa. Sem Jesus, você não vai passar a eternidade ao lado de Deus. O céu é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. E outra coisa eu quero dizer aqui: aqueles que não aceitam não vão ser condenados, eles já estão condenados, já vão passar a eternidade quando longe de Jesus, sem aceitar o sacrifício bendito que foi feito na cruz do Calvário. Quando não se aceita, já está condenado para o inferno. Não existe uma nova condenação, já está. Todo ser humano, quando nasce, já está destinado ao inferno. Ele precisa, no auge da sua intelectualidade, do seu raciocínio, do seu discernimento, quando você pode discernir e optar, você precisa decidir aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Reconhecer que aquele sacrifício foi feito na cruz do Calvário, foi feito na cruz que estava lá no Calvário, onde foi pregado Jesus. O sangue que foi vertido nos purifica de todo pecado. Ficamos livres do pecado através de Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus Cristo, nós podemos fazer muitas coisas aqui na terra enquanto estivermos aqui. Tá ok? Então, o sangue para a eternidade com perdão de pecado, justificados diante de Deus. E o nome para nos fortalecer, nos ajudar a viver aqui nessa terra enquanto aqui estivermos. Mas precisa necessariamente declarar com a sua própria boca que você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? Se você quiser, você faz aí essa oração. É aquela oração que nós fizemos hoje no meio do dia. É aquilo que eu mandei para vocês via Zap aí sim. Peça perdão dos seus pecados. Diga a Deus que você se arrepende de ter passado tanto tempo longe, de ter cometido tantos problemas, né? Tantos pecados. E agora que você se arrepende e que você quer se tornar filho de Deus. E Ele vai te dar o poder de ser feito filho de Deus. Tá bom? Dado esse recado, o convite agora para você é para que nós possamos orar. Você deve ter essa relação, né? Ah, eu sei. Todos vocês têm uma relaçãozinha. Eu tenho a minha já está aí na tela e eu vou orar. Todos já pegaram? Vocês estão ficando muito espertos. Mesmo sendo de noite. Já jantaram, né? Eu ainda não jantei, preciso jantar. Vamos orar? Vamos orar. Isso. Algumas coisas acontecem no final do ano, algumas tragédias, alguns problemas, algumas dificuldades. Pessoas se acidentando nas rodovias, muitas pessoas passando nesse momento por grandes tristezas, foram enlutadas porque seus familiares estavam dentro de ônibus, de alguns caminhões, pessoas que estavam andando por uma rodovia e a ponte caiu e se machucaram, outros perderam a vida, e a família que fica enlutada nesse tempo de tantas alegrias, ainda que momentâneas, por causa que é a data, é a mudança de ano, leva a uma euforia momentânea. Essas pessoas que agora estão tristes porque estão enlutadas precisam das nossas orações. Muitas famílias perderam os seus provedores, aqueles que ganhavam o dinheiro para sustentar essas famílias. Então, nós precisamos orar por todos eles. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que têm um familiar que foi ou teve a vida ceifada nesses dias, aqueles que estão nesse momento vivendo um luto. Nós oramos para que o Senhor dê graça a cada um deles, fortaleça, dê paz aos corações de cada um deles, que o Senhor entre com providência, que o Senhor traga
ao coração de cada uma dessas pessoas, dessas famílias que foram enlutadas, aquilo que é o refrigério necessário, o acalento necessário, para que vivam, ainda que com dificuldades, ainda que com problemas, ainda que com necessidades, ainda que com tristezas, mas que eles possam viver nesse tempo, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles. Nesse momento nós não entendemos nada, mas o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas. Por isso, nós oramos para que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, dessas famílias. Oramos pela Dona Maria José e pelo Emerson, oramos pela Valentina, pela Vera e pelo Rubens, oramos pela Irmã Maria Dourado e a sua família que estão em viagem, mas que o Senhor guarde a vida de cada um deles, levando e trazendo em paz, e que a estadia naquele lugar para onde eles foram, que seja de paz, seja de bênção, que todos possam viver em tranquilidade nesse tempo. Oramos pela Isabela, pelo Miguel e toda a sua família, oramos pela Dona Neia e o seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oramos pelo Eduardo de Piracicaba, que está se recuperando tremendamente bem, agradecidos pelo que o Senhor já fez até aqui, e nós estamos esperançosos que ele logo estará de volta nas suas atividades, porque o Senhor tem sido muito bom para com ele. Oramos pela avó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor, que são seus netos. Oramos por essa família. Cobrimos essa família debaixo do teu sangue. Oramos para que as tuas mãos estejam estendidas sobre essa família, livrando, dando graça, dando saúde e paz a cada um dos membros desta família. Nós repreendemos toda ação do inimigo na vida dessa família. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos. Oramos por as crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão descansando as férias merecidas das escolas, do tempo escolar, aqueles que estão já há muitos dias recarregando suas baterias, que esse tempo seja um tempo de paz, de muita saúde, prosperidade e alegria sobre a vida e a casa de cada um deles. Oramos também por aqueles que estão hospitalizados, que estão doentes, aqueles que estão dentro de um ambiente hospitalar ou não, que estão se recuperando em suas casas, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, nesse tempo de tantos homens e mulheres alegres, felizes em suas casas, muitos estão andando, perambulando pelas ruas das nossas cidades, das grandes cidades, aqueles que estão no alcoolismo, na drogadição, estão na opressão, debaixo de possessão, depressão, angústia, tristeza, tribulação, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. O Senhor entra com providência na vida de cada um deles. E aqueles que estão empregados, os empregadores, os empreendedores, aqueles que são realmente aqueles homens e mulheres que fazem com que esse país progrida, que eles possam ter sabedoria para também gestar, gerir cada um dos seus empreendimentos e arrumar, providenciar novos empregos para esses homens e mulheres que estão desempregados, precisando de uma bênção especial, que é a porta de emprego para ganhar o seu sustento. Homens e mulheres de bem estão nesse momento padecendo a dificuldade do desemprego, mas o Senhor é o Deus que pode abrir uma porta de emprego ainda em 2024 para cada uma dessas pessoas. Oramos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós e o Senhor tem cuidado muito bem. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe e fique em paz com Deus. Fizemos em 20, tá vendo? Deus abençoe. Boa noite, vai dormir, irmão, descansa lá.